Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao tópico de macroeconomia clássica. Mais especificamente, hoje iremos tratar sobre a relação entre poupança, investimento e taxa real de juros. Nos vídeos anteriores, falamos alguns aspectos da teoria clássica. Iniciamos pela questão dos seus pressupostos, depois passamos para uma função de produção da teoria clássica, em que focamos na questão de curto prazo, em que para aumentar a produção, a única forma era aumentar o nível de trabalho. Vimos que possui uma relação entre aumento da quantidade de trabalho e sua produtividade marginal decrescente. Então, as firmas só iriam contratar mais trabalhadores se o seu salário real também fosse decrescente. A partir disso, então, construímos a curva de demanda de trabalho e, posteriormente, fizemos a da oferta de trabalho, em que mostramos que os trabalhadores só irão aceitar abrir mão do seu lazer se tiverem uma elevada recompensa, que é um aumento do salário real. A partir disso, então, temos que um salário real que equilibra o mercado de trabalho. Caso o governo determine um salário real acima de equilíbrio, a consequência será a elevação, ou, na verdade, o surgimento do desemprego involuntário. Posteriormente, nós vimos a relação entre demanda e oferta agregada no modelo clássico. Nós vimos que, conforme aumenta-se a quantidade empregada de trabalho, aumenta a oferta. Então, há um nível de oferta que determina o nível de renda da economia. Lembrando que vale a lei de Sé, que toda sua oferta cria a sua própria demanda. E, por sua vez, a oferta é determinada pelo mercado de trabalho. Se o governo, por exemplo, eleve a oferta de moeda, a única consequência será aumentar a demanda agregada. Mas como o nível do produto depende da oferta agregada, o impacto final será apenas sobre os preços. Uma vez que nós vimos as principais já relações que surgem a oferta e a demanda agregada na teoria clássica, nós vamos ver agora a relação entre investimento, poupança e taxa de juros, e nós veremos outra perspectiva de equilíbrio do mercado clássico, que é o mercado de recursos. Para isso, vamos iniciar com a relação entre taxa de juros e poupança. Depois faremos a mesma relação, só que para o investimento. Então, o que significa a poupança? A poupança representa um sacrifício que cada indivíduo deve ter de deixar de consumir no presente para consumir mais no futuro. E o que garante esse consumo maior no futuro? É exatamente o prêmio para se consumir menos no presente. E esse prêmio de consumir menos, ele se chama taxa real de juros. Então, quanto maior a taxa real de juros, maior será o incentivo para que o indivíduo deixe de consumir no presente e passe a consumir mais no futuro, porque ele vai ter um grande aumento de consumo no futuro e a soma total será superior. É importante deixar claro que existe uma relação, portanto, direta entre taxa de juros e poupança. Conforme for maior a taxa de juros, maior será o incentivo, portanto, maior a poupança. E por que tem que ter esse incentivo para se consumir menos no presente do que no futuro? Porque a preferência do consumidor de consumir no presente é maior do que simplesmente esperar para consumir lá no futuro. Então, a utilidade do consumo presente é maior que a utilidade do consumo futuro. E elas só serão iguais se tiver uma recompensa por isso, que é a taxa real de juros. Então, é importante ficar claro aqui que o indivíduo ele não deixa de consumir e passa a poupar porque ele tem uma incerteza em relação à sua renda futura. Lembre-se que as economias operam em situações de pleno emprego, então não tem o risco do desemprego. Portanto, só haverá poupança se tiver um incentivo. E esse incentivo, então, é dado pela relação entre a taxa de juros e a poupança. Já a decisão de se investir segue uma lógica muito semelhante ao que acontecia no mercado de trabalho, ou seja, segue a maximização do lucro das empresas. Assim como o trabalho,
O capital, deixando fixo a quantidade empregada de trabalho, possui um retorno marginal decrescente. Então, quanto maior o nível de capital empregado na firma, ou seja, quanto maior o nível de investimento, menor será a produtividade marginal do capital. Então, para que as firmas realizem novos investimentos, já que o seu retorno marginal é decrescente, a taxa de juros ela deve ser mais baixa. Ou seja, conforme reduz a taxa de juros, aumenta o investimento. Ao contrário, conforme aumenta a taxa de juros, menor será o investimento. Observem que é uma relação inversa entre as duas variáveis e é exatamente o contrário do que ocorre com a relação entre poupança e investimento. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa relação da taxa de juros com poupança e investimento, vamos voltar aqui para a questão da dinâmica entre oferta e demanda agregada. Então, retomando mais aquele pressuposto importante da teoria da validade da lei de Sé, toda oferta cria sua própria demanda, portanto, nós temos uma igualdade entre oferta e demanda, e o que determina essa igualdade é a oferta. Lembrando também do tópico anterior, que nós vimos um modelo simplificado, fluxograma simplificado entre o mercado de fatores e o de produto, nós temos que toda oferta agregada, portanto, toda produção, demanda fatores. Essa demanda de fatores gera uma renda na economia. Essa renda é dividida entre a remuneração do capital e a remuneração do trabalho, ou seja, entre lucro e salários. Nós temos, então, que a renda dessa economia ela vai ser revertida completamente na compra de bens e serviços, ou seja, ela vai ser equivalente a uma demanda agregada. Portanto, nós podemos falar que a renda é igual ao produto, que, portanto, é igual à oferta agregada, que é igual à demanda agregada. A partir disso, podemos fazer a seguinte relação. A demanda agregada ela vai ser igual a consumo e investimento, ou mais investimento. Ou seja, parcela da demanda na economia se reflete em bens de consumo e outra em bens de capital. Por outro lado, nós temos também que a renda vai ser igual à demanda agregada, portanto, eu tenho também que o nível de renda, ou produto, é também igual a consumo mais investimento. Ainda ficando com a questão da renda, eu sei que uma parcela da renda vai ser consumida e aquela parcela da renda que não é consumida, portanto, ela é poupada. Então, nós temos que a renda ou ela é consumida ou ela é poupada. Aí, simplesmente, eu posso fazer uma equivalência, já que eu tenho ambas equações igual ao nível de renda, que é igual também ao nível de produto. Portanto, eu tenho que consumo mais investimento é igual a consumo mais poupança. Então, para achar a igualdade entre consumo e investimento, a igualdade entre investimento e poupança, basta excluir o consumo de ambos os lados da equação. Teremos, então, uma relação de igualdade entre investimento e o nível da poupança da economia. Bom, então nós temos que, no equilíbrio do modelo clássico, quando nos referimos aqui ao mercado de recursos, a poupança e o investimento elas serão equivalentes e o que determina essa igualdade é a taxa de juros. Haverá um único nível de taxa de juros que determina tanto a poupança quanto o investimento. E o que determina, então, a taxa de juros? Ela vai ser determinada por dois aspectos estruturais da economia. O primeiro depende da preferência intertemporal dos indivíduos em relação ao consumo. Ou seja, o quanto vale a pena consumir mais no presente e o quanto o indivíduo não pode abrir mão para se consumir mais no futuro. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui? Em algumas sociedades, os indivíduos são muito ávidos para se consumir mais no presente. Portanto, para eles abrirem mão desse consumo presente para consumir mais no futuro, o retorno tem que ser muito elevado, o retorno desse sacrifício. Portanto, a taxa de juros tem que ser muito alta. Já em indivíduos que não há tanta diferença entre consumir no presente e no futuro, aí a taxa de juros pode ser mais baixa. Isso é um fator. O outro fator depende da produtividade marginal do capital.
Então, quando a produtividade marginal do capital é muito alta, a taxa de juros pode ser alta também. Aceita-se uma taxa de juros mais alta. Agora, quando a produtividade marginal do capital ela é baixa, aí já não. Aí tem que ter uma taxa de juros baixa também. Então, vamos tentar ver uma relação prática dessa dinâmica, pegando aqui dois países. Então, vamos falar aqui do Japão e do Brasil. Ao menos assim, em termos de senso comum, pensando aqui a análise dos dois países, a preferência intertemporal dos indivíduos no Japão para consumir, a gente ao menos tende a pensar que ela seria mais baixa, no sentido, não há tanta diferença assim entre consumir no presente e consumir no futuro, certo? Já no Brasil, né, ao menos nosso primeiro pensamento, né, é que conforme tem-se uma renda mais alta, há uma demanda rápida para o consumo. Ou seja, os brasileiros seriam mais ávidos para consumir no presente. Portanto, nós podemos fazer a relação entre uma relação positiva, mais alta no caso, né? Para se consumir no presente, ou seja, é muito importante se consumir muito no presente no Brasil, então a preferência intertemporal é bastante elevada. Já no Japão, ela é mais baixa. Não é que é negativo, estou fazendo uma diferença aqui, mais alta, aqui é mais baixa. Já a produtividade marginal do capital. No primeiro momento, a gente tenderia a pensar que a produtividade marginal do capital no Japão é mais alta, já que é um país com mais tecnologia. Só que é importante frisar que aqui vale a lógica da concorrência perfeita, ou seja, não existe restrição tanto de capital quanto de tecnologia. Portanto, a tecnologia empregada, de acordo com o pressuposto da teoria clássica, ela seria a mesma no Japão e no Brasil. Então, o que determina a produtividade marginal do capital não é a tecnologia é exógena ao modelo, é sim a quantidade de capital. Então, como no Japão há mais quantidade de capital por nível de produto, já que eles são mais intensivos em capital, nós temos que a produtividade marginal do capital no Japão é mais baixa. Já no Brasil, como ela é menos intensiva em capital, a produtividade marginal do capital é mais baixa, é mais alta, desculpa. Portanto, aceita-se taxa de juros real mais alta. Então, o equilíbrio, né, entre poupança e investimento no Brasil seria com uma taxa de juros mais alta. Já o equilíbrio do mercado de recursos, né, ou seja, entre poupança e investimento no Japão, seria com uma taxa de juros mais baixa. Então, pensando em termos de longo prazo, normalmente, realmente, nós temos uma taxa de juros no Japão mais baixa e no Brasil mais alta. Agora, pode-se analisar o seguinte: ah, não, mas agora a taxa de juros no Brasil está baixa também. Então, o que determina essa explicação aqui? Para a teoria neoclássica, o que vale é o seguinte: nós estamos tratando em termos de taxa de juros estrutural. Seria aquela taxa de juros que vigora no longo prazo. Então, pode acontecer flutuações na taxa de juros de curto prazo, como é agora brasileira, mas no longo prazo vale a lógica da taxa de juros estrutural. A taxa de juros estrutural, ela não é determinada por aspectos conjunturais e pela política monetária, mas sim apenas por esses aspectos estruturais: preferência intertemporal dos indivíduos e produtividade marginal do capital. Por outro lado, a gente poderia pensar, complicar um pouco o exemplo e colocar os Estados Unidos. Seria mais difícil de justificar que os Estados Unidos têm uma preferência intertemporal baixa, como o Japão, mas já teria uma produtividade marginal do capital elevada. Aí como se daria esse equilíbrio? Seria um pouco mais difícil de se pensar. Mas, enfim, vamos pensar em manter esse modelo, que, do caso do Japão e do Brasil, que fica mais fácil de compreender essa relação entre a preferência intertemporal dos indivíduos e a produtividade marginal do capital e a relação com a taxa de juros. Em modelos futuros, em teorias futuras, né, como a teoria carlequiana e a keynesiana,
nós vamos discutir os outros determinantes da taxa de juros. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa, que é o nosso foco atual. Retornando agora aqui para os slides, vamos ver a equação não, o gráfico de equilíbrio do mercado de recursos. Então, nós temos aqui a poupança, ela possui uma relação direta com a taxa de juros. Conforme aumenta o nível de juros, aumenta a recompensa por abrir mão do consumo para se consumir mais no futuro, portanto, aumenta-se a poupança. Já o investimento possui uma relação inversa. Então, tal qual o mercado de trabalho, conforme aumenta o nível de investimento, aqui no eixo horizontal ambos estão aumentando, ó, conforme aumenta o investimento, o retorno marginal dele, a produtividade marginal do capital, é decrescente. Então, eu só vou aceitar colocar mais investimento se a taxa de juros ela for decrescente. Então, neste caso aqui, conseguimos uma única taxa de juros que equilibra tanto a poupança como o investimento, que segue uma lógica aqui também muito parecida no mercado de trabalho. Havia um único ponto de equilíbrio que equilibrava a oferta de trabalho e a demanda de trabalho. Só que lá o preço era o salário real. Agora o preço desse mercado é a taxa de juros real. Nesse vídeo de hoje, assim como nos outros que nós falamos sobre a teoria clássica, nós entregamos o Manual de Macroeconomia Básica Intermediária, que é também conhecido como Manual da USP de Macroeconomia, mais especificamente o seu capítulo 3. Obrigado por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo.